E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver uma questão de geometria espacial, na qual existe uma relação entre a diagonal da face de um cubo e a diagonal deste cubo. Mas antes de irmos para a resolução, deixe o seu like nesse vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. Então vamos para a resolução. No enunciado da questão nós temos: sabendo que a medida da diagonal de um cubo excede em 2 cm a diagonal da face desse mesmo cubo, qual é a medida da aresta do cubo? Antes de começar a interpretar este problema e resolvê-lo, vamos indicar a aresta do cubo pela letra A. Uma vez que nós indicamos a aresta pela letra A, nós precisamos levar em consideração que no enunciado desta questão foram mencionadas duas diagonais distintas, a diagonal da face desse cubo e a diagonal do cubo. Então vamos começar analisando a diagonal da face de um cubo. Nós sabemos que a diagonal da face de um cubo será a diagonal de um quadrado, uma vez que todas as faces de um cubo são representadas por quadrados. Dessa forma, para determinar a medida da diagonal da face de um cubo, basta que nós calculemos a diagonal de um quadrado. E a diagonal de um quadrado de lado A é dada por A vezes raiz de 2. E nós estamos indicando a diagonal dessa face pela letra D minúscula. Uma vez que nós compreendemos como calcular a diagonal da face do cubo, nós podemos pensar na diagonal do cubo, que é um segmento que é interno a ele. E para calcular a medida dessa diagonal, nós precisamos conhecer apenas a medida da aresta. Nós sabemos que a diagonal do cubo é dada por A vezes raiz de 3. Quando A representa sua aresta. E nós estamos indicando a diagonal do cubo pela letra D maiúscula. E uma informação que é importante ressaltar é que ambas as diagonais, tanto a do cubo quanto a da face do cubo, podem ser determinadas utilizando o Teorema de Pitágoras. Agora que nós já sabemos qual que é a relação da diagonal da face do cubo com sua aresta e a diagonal do cubo também com sua aresta, nós podemos levar em conta o enunciado para interpretá-lo e resolver o problema. Pelo enunciado nós temos que a medida da diagonal do cubo excede em 2 cm a diagonal da face desse mesmo cubo. Ou seja, se eu estou indicando a diagonal do cubo pela letra D maiúscula e a diagonal da face do cubo pela letra D minúscula, então nós sabemos que D maiúsculo será igual a D mais 2, uma vez que pelo enunciado a diagonal do cubo excede em 2 cm a diagonal da face do cubo, ou seja, nós temos que D maiúsculo é igual a D minúsculo mais 2. Além disso, nós sabemos que D maiúsculo é igual a A vezes raiz de 3 e D minúsculo é igual a A vezes raiz de 2. Portanto, podemos levar em consideração essas duas igualdades e podemos reescrever essa igualdade em função da medida da aresta do cubo. E nós teremos que A raiz de 3 é igual a A raiz de 2 mais 2. A pergunta do enunciado é qual é a medida da aresta do cubo. Para determinar esta medida nesta igualdade, nós precisamos isolar a aresta. Portanto, nós podemos subtrair em ambos os membros da igualdade a raiz de 2. Nós vamos obter o seguinte: no membro esquerdo nós teremos a raiz de 3 menos a raiz de 2. E no membro direito nós teremos a raiz de 2 mais 2 menos a raiz de 2. E esses dois termos, tanto a raiz de 2 como menos a raiz de 2, serão cancelados. E nós ficaremos com a raiz de 3 menos a raiz de 2, que é igual a 2. Nesse ponto, nós conseguimos colocar A em evidência e nós vamos ficar com A vezes raiz de 3 menos raiz de 2. Uma vez que, se nós multiplicarmos novamente A por raiz de 3 menos raiz de 2, nós vamos voltar no que nós tínhamos aqui em cima. E como A multiplicado por raiz de 3 menos raiz de 2 é igual a 2, nós podemos considerar a operação inversa dessa multiplicação e o A será igual a 2 dividido por raiz de 3 menos raiz de 2. Sendo assim, nós já conseguimos determinar qual que é a medida da aresta do cubo. No entanto, em muitos problemas como este, no qual nós temos uma fração e o denominador dessa fração não é um número racional, nós utilizamos a racionalização de denominadores para escrever uma resposta simplificada. Então, é o que nós vamos fazer agora. Mas como eu posso fazer para racionalizar esse denominador? Primeiro, nós precisamos saber o que significa racionalizar um denominador. E isso nada mais é do que torná-lo um número racional. Aqui no denominador nós temos um número irracional, que é representado por raiz de 3 menos raiz de 2. Mas como nós podemos tornar este número racional se ele é um número irracional? Bom, nós podemos pensar no elemento neutro da multiplicação, e esse elemento é o número 1. Então, se eu considerar esta fração e multiplicá-la por 1, eu vou obter o mesmo número. No entanto, eu posso escrever 1 de uma maneira diferente, e eu posso multiplicar esta fração por raiz de 3 mais raiz de 2 dividido por raiz de 3 mais raiz de 2, uma vez que, se eu resolver raiz de 3 mais raiz de 2 dividido por raiz de 3 mais raiz de 2, o meu resultado é 1.
No entanto, agora eu vou fazer algumas manipulações aqui para poder racionalizar esse denominador. E o que vocês podem questionar é, mas por que você está multiplicando por raiz de 3 mais raiz de 2 dividido por raiz de 3 mais raiz de 2? Estamos fazendo isso porque no denominador nós tínhamos raiz de 3 menos raiz de 2, ou seja, nós tínhamos a diferença de dois números. E se nós multiplicarmos essa diferença pela soma desses dois números, nós vamos conseguir eliminar esse radical. E nós vamos conseguir fazer isso porque o produto da diferença pela soma é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Ou seja, é igual a uma diferença de quadrados, que é um assunto estudado no 8º ano do ensino fundamental, no qual nós sabemos que ao multiplicar a diferença de dois números pela sua soma, nós teremos o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E ao elevar raiz de 3 ao quadrado e raiz de 2 ao quadrado, nós vamos obter dois números que são racionais. Dessa forma, nós já podemos multiplicar, e nós teremos que 2 vezes raiz de 3 mais raiz de 2, nós deixamos indicado, e no denominador nós temos raiz de 3 menos raiz de 2 multiplicado por raiz de 3 mais raiz de 2. E pela diferença de quadrados, eu sei que o resultado desta multiplicação será igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, ou seja, raiz de 3 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. E raiz de 3 ao quadrado é igual a 3, e raiz de 2 ao quadrado é igual a 2. Se você não tiver certeza, você pode resolver esta multiplicação. Agora que chegamos nesse ponto, nós já podemos subtrair 2 de 3, e 3 menos 2 é igual a 1. E você vai ter 2 vezes raiz de 3 mais raiz de 2, e tudo isso dividido por 1. Isso nada mais é do que 2 vezes raiz de 3 mais raiz de 2. Dessa forma, nós já conseguimos responder a pergunta do enunciado, na qual nós precisamos determinar a medida da aresta do cubo. E a medida da aresta do cubo é igual a 2 vezes raiz de 3 mais raiz de 2 centímetros. E você pode deixar indicado assim, ou então multiplicar 2 por raiz de 3 e depois somar com 2 vezes raiz de 2. Se você resolver essa questão de uma outra maneira, ou se tem alguma dúvida em algum ponto dessa resolução que eu apresentei, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes estratégias de resolução para um mesmo problema. Não se esqueça também de se inscrever no canal, para ficar por dentro de mais questões, desafios, problemas e suas resoluções. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.